Arro pessoal, muito boa noite, chegando aqui para mais uma live para a gente conversar sobre o astral do mês de julho. Estamos começando aí mais um mês, tem bastante coisa acontecendo nesse mês, inclusive uma das mudanças mais importantes do ano. Então, nessa live eu já anotei aqui, né, os principais movimentos, não vou focar muito em datas, por que não? Porque sempre eu já faço quando o planeta entra no signo, quando tem o resumão da semana. Então, assim, eu não vou falar muito das datas aqui, mas principalmente dos eventos que vão acontecer nesse mês de julho. Bom, a gente começa com a Lua crescente no signo de Libra. Então, essa semana ainda, eu já falei sobre ela no resumão da semana, gravei já o astral do dia de amanhã, porque a Lua crescente em Libra é justamente amanhã. Né? Então, a gente vai ter esse momento aí da Lua crescente em Libra, convidando a gente a crescer em relacionamentos, a crescer em equilíbrio, em beleza, né? Porque a Lua em Libra vai tratar muito disso. Agora, uma coisa muito interessante é que essa Lua fica crescente em Libra, ou seja, dando uma ênfase para Vênus, que é o regente de Libra, e nesse mês a gente vai ter a conjunção de Vênus e Urano. Pessoal, essa conjunção é muito interessante. Já falei bastante sobre ela nos últimos conteúdos, né, nas últimas lives, mas ela traz um tom muito de libertação, de mudança. E aí essa mudança é muito forte porque assim que a Vênus faz a conjunção com Urano, que é no último grau do signo de Touro, a Vênus está forte, está no seu signo, né, no seu domicílio, se encontra ali com Urano, tem aquela reviravolta, tem aquela temática de mudança, de novidade, de trazer algo diferente. E aí, em seguida, a Vênus entra em Gêmeos. Então a gente tem uma mudança importante, que é a nossa querida Vênus entrando em Gêmeos nesse mês, trazendo aí mais leveza para os relacionamentos, uma ênfase na comunicação, na inteligência, mas além de tudo, né, ela vem da conjunção com Urano. Então a gente pode ter muita mudança, né, e mudanças inclusive na forma como a gente pensa os relacionamentos, a questão ali da Vênus fazendo conjunção com Urano e depois entrando no signo de Gêmeos. E a gente vai ter nesse, e claro, né, para Vênus em Gêmeos, eu quero fazer uma live para a gente olhar a trajetória dela passando por esse signo. Aliás, a Vênus, acho que é o planeta que mais faz aspecto nesse mês de julho, porque ela entra ali no signo de Gêmeos e já fala com uma galera. Né? Bom, também teremos em julho o Netuno retrógrado, Netuno iniciando a retrogradação, não só ele. Aliás, olha só, né? Em julho a gente vai ter 3 retrogradações. Iniciamos oficialmente a temporada de retrogradações. Não criemos pânico, né? Porque a retrogradação não é uma coisa necessariamente ruim, mas é um convite a revisões. E ela vai afetar, principalmente quando a gente fala de Netuno e Saturno, né, que são mais lentos, ela vai afetar principalmente a área do mapa que você tem ali, esses graus, né, que são os primeiros graus de Áries e últimos graus de Peixes. E se você tiver planetas nesses graus, aí sim você pode estar contando aí com coisas importantes que vão acontecer. Então Netuno inicia a retrogradação, é um planeta lento, ele está ali iniciando uma nova jornada no signo de Áries, junto com Saturno, só que ao fazer a retrogradação agora, ele ainda volta para Peixes. Então, e especialmente, eu tenho pegado alguns mapas das leituras que eu tenho feito, que por conta da retrogradação, tanto de Saturno quanto Netuno voltando ali para Peixes, eles estão ativando planetas ali. Então, se você tiver planeta, se eu não me engano, por exemplo, eu vou sentir. Né? Eu sei que eu vou sentir, porque o meu ascendente é quase 25 graus de Peixes. E pelo que eu vi ontem no atendimento, o Saturno ele volta até o grau 25 de Peixes. Né? Então, primeiro vem Netuno, ele é mais lento, ele começa a voltar, fica ali nos últimos graus de Peixes, mas depois vem o Saturno e mexe lá ainda. Então, novamente, né, o mês de julho ele começa a retomar algumas questões que a gente está trabalhando desde ali do ano passado, quando Saturno e Netuno estavam nesse finalzinho de Peixes. Né? Então é como se fossem finalizações, finais de capítulo que a gente tem que trabalhar na nossa vida para entrar um ciclo totalmente novo do Netuno e do Saturno juntos em Áries. Só relembrando essa conjunção exata, nesse mês de julho eles estão quase numa conjunção exata, mas não é exata. Né? Então ali acho que é menos de 1 grau de conjunção. Mas ela vai ficar exatíssima, ou seja, vai ter aquele ponto do início do novo ciclo de Saturno e Netuno em fevereiro de 2026. Que, se eu não me engano,
no dia específico, né, vai ser no dia do meu aniversário. Então eu vou ter de presente aí os dois juntinhos, Saturno e Netuno, no meu mapa do ano. Bom, e aí a gente vai para a maior mudança desse mês. Né? Uma das grandes mudanças de 2025 é a entrada do Urano no signo de Gêmeos. Urano é o planeta da mudança. Urano é o planeta da liberdade. Urano é considerado a oitava superior de Mercúrio. Ou seja, a entrada de Urano em Gêmeos, embora o signo de Gêmeos não seja uma dignidade específica para Urano, até porque Urano é um planeta moderno, né, não tem muito, só tem um domicílio mais definido, Urano é regente de Aquário, que é um signo do elemento ar. E quando ele entra no signo de Gêmeos, ele entra num signo de ar. Então ele fica ali num local ali que ele lida bem, que é a mente, né, que é a velocidade da mente. Então é como se Urano entrando em Gêmeos pisasse no acelerador para muita coisa aí. Né? Urano em Touro, lembra, Touro é um signo mais vagaroso, é um signo mais tranquilo, não gosta muito de mudança. Urano é mudança, mas Touro, né, gosta de ficar meio que como é que tá. Agora, quando entra em Gêmeos, Gêmeos é o furacão. Né? Então a gente vai ter aí esse momento muito, muito interessante. Tomem cuidado, né, para não ficar no estresse, para não ficar com muita ansiedade, com a mente muito acelerada. É muito importante você ter meios de trabalhar o seu equilíbrio mental e emocional. Muita gente pode ter até dificuldade para dormir. Algumas já têm, né? Eu já vejo muitas pessoas falando que tem aí mente muito agitada à noite e às vezes fica acordando à noite, não tem um sono de qualidade. Urano em Gêmeos ele pode trazer uma grande agitação. Agora, é claro, fica mais forte se ele estiver atuando, né? Se ele estiver ativando algum ponto do seu mapa. Então, se você tem planetas em Gêmeos, prepara aí a área, porque, bom, se for no início de Gêmeos, ele já começa a pegar agora. Se for ao longo do signo de Gêmeos inteiro, saiba que nos próximos 7 anos, Urano vai tocar esse planeta. E quando Urano toca um planeta, ele tende a convidar a grandes transformações. E o que eu sempre digo é o seguinte, né? É melhor que a gente esteja a par das transformações, de preferência até que a gente esteja buscando e causando a transformação, do que deixar com que o universo traga uma mudança. Então começa a refletir na área que você tem Urano, né, na área que você tem ali. Primeiro, né, vai reverberar o próprio Urano nosso do mapa, porque essa mudança dá uma mexida, né, onde a gente tem Urano natal, a casa de Aquário, né, porque Aquário é o signo regido por Urano, então ela de certa forma recebe o impacto dessa mudança, mas principalmente a casa que você tem Gêmeos. Então, a área que você tem Gêmeos no mapa, ela está pedindo, ela está passando por um momento de mudanças. E aí, como eu digo, veja nessa área o que você precisa mudar. Para quê? Para que você seja o agente de mudança. E não deixe que somente o universo venha e traga uma reviravolta, uma coisa inesperada, né? E aí você fica ali, meu Deus, Urano é muito ruim, Urano traz coisas, né, mudanças bruscas na vida. Por isso que é importante a gente saber como é que está a área da vida que Urano está visitando. Bom, depois, de repente, eu faço alguma coisa mais profunda, né? Para a gente falar do Urano em Gêmeos, mas já saiba que ele entra em Gêmeos e ele também vai retrogradar. Então ele vai voltar para Touro ainda, inclusive pelo que eu vi em 2026, a próxima conjunção de Vênus e Urano ainda será no grau 29 de Touro. Então também, ó, se você tem algum planeta no grau 29 de Touro, ele está recebendo um impacto forte agora, um impacto positivo. Novamente, né? Essa é uma área, se você tem um planeta ali, eu conheço pessoas que têm planetas no grau 29 de Touro, vai estar recebendo o impacto de mudança junto com a deusa do amor, da beleza, pequena benéfica. Então pode ser um momento muito bom de mudanças positivas. Então olha esse planeta e trabalha essa mudança aí positiva. Bom, e aí a gente vai ter também no julho, né, a lua cheia em Capricórnio, que não é o lugar que a lua fica mais à vontade, né, o signo de Capricórnio, mas é o cume, né, é o topo da lua nova de Câncer. Então a lua nova foi de Câncer, a gente teve ali os plantios emocionais envolvendo questão de família, de ancestralidade, e agora a lua cheia em Capricórnio vai trazer isso para o mundo, né, vai fazer com que a gente leve toda essa mudança íntima para o mundo. Então vai ser bem interessante, a gente vai analisar depois, né, esse movimento da lua cheia, e aí a gente tem aquela retrogradação que, assim, ela está no meio, né, entre a de Netuno e de Mercúrio.
A de Mercúrio, obviamente, é aquela que mais mexe com o nosso dia a dia. Né? Aliás, eu estou no escuro aqui por dois motivos. Né? Dois motivos. Um, porque o negocinho ali fez, o lustre que eu tenho ali fez a lâmpada queimar. A lâmpada queimou, beleza. E dois, porque está à noite. Então eu estou realmente, talvez foi um convite do universo falando, não, quando for à noite já fica sem luz mesmo, já vai perdendo aí a luminosidade para não atrapalhar o sono, né? Então, isso é uma técnica da higiene do sono. E aí o que acontece? Mercúrio tende a trazer coisas no dia a dia que vão afetando a gente, internet, né, energia que pode cair, as entregas que atrasam, esse tipo de coisa. Netuno, por ele ser muito lento, por ele ser transpessoal, ele vai mexendo mais no coletivo, ou ele pega ali algum planeta que ele esteja aspectando e mexe bastante naquela energia. Agora Saturno está nesse meio, né? Ele não é nem tão rápido nem tão lento. Saturno vai retrogradar nesse mês. E como eu falei, ele sai do início de Áries e volta até o grau 25 de Peixes. Então, ele dá uma bela entrada no signo de Peixes. O que você tiver nesse final de Peixes ainda vai receber uma visita de Saturno. Eu vou até dar um exemplo meu, né? Numa questão ali envolvendo a parte da saúde no mapa astral. O Saturno, eu tenho um ascendente, como eu acabei de falar, né? Grau quase 25 de peixes, bem ali no final. Ou seja, o Saturno, ele está passando em cima do meu ascendente. E está cobrando o preço da questão do corpo, da saúde, da energia. Boa noite, Diana, seja bem-vinda. E olha que louco, pessoal. O Júpiter, ele está em Câncer nesse momento, né? Deixa eu até confirmar o grau. Deixa eu até confirmar o grau. Deixa eu ver aqui. Exatamente no grau 5 de Câncer. E olha que doido, o meu fígado ele está chamando a atenção, ele está gritando aqui, né? Ele está falando, olha para mim. E aí o que acontece? Além do Saturno estar em cima do meu ascendente, cobrando questões com relação ao corpo, o Júpiter do céu está em oposição exata ao meu Júpiter. E Júpiter rege o fígado. E aí eu fiquei pensando nesses dias, né? Eu falei, caramba, mas por que que agora, justamente agora, o fígado está chamando tanta atenção, né? E aí eu lembrei do meu mapa, né? Que eu tenho o Júpiter ali no grau 5 de Capricórnio e o Júpiter está exatamente no grau 5 de Câncer, fazendo uma oposição exata, ou seja, trazendo à tona essa temática do fígado. É muito interessante. Aí eu falei, beleza, então é uma oposição, é como se fosse o universo me obrigando a olhar para isso, para resolver isso, e vamos lá resolver. Né? Bom, então já saiba que Saturno vai voltar uns graus aí. Se você está ali, tem coisas nos últimos graus de peixes, se prepara, porque ele volta para confirmar se aquilo que ele convida a gente a trabalhar, nosso amadurecimento, nossa estrutura, está sendo feito. No meu caso, como eu comentei, corpo, ascendente, né, comportamentos e assim por diante. Agora, se você tem a lua em peixes, por exemplo, a lua no final de peixes pode ser as emoções. Se você tiver Vênus no final de peixes, ele pode vir cobrar aí questão de relacionamento e assim por diante. Depois de Saturno, é Mercúrio que fica retrógrado. E assim, a gente já está na zona de sombra do Mercúrio retrógrado. Então, desde segunda-feira, né, desde o início da semana, o Mercúrio já entrou na área de sombra. Então, a gente já está, né, nesse momento ali de trabalhar algumas questões, alguns probleminhas que podem ir ocorrendo. Já deu problema aqui no computador, eu já comentei sobre isso, eu gravei stories. Então ele está ali na área de sombra, ainda não retrógrado, mas ele vai retrogradar. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, vai ser no dia 18. Eu fiz até a live já do Mercúrio retrógrado, por isso que eu não fixei em datas aqui. Mas ó, dia 18 de julho, Mercúrio fica retrógrado. Então se você, assim, já estamos na área de sombra, mas ele não está retrógrado, então dá para fazer algumas coisas assim. Se você gosta de acompanhar a astrologia, tem algo importante a ser feito, fica atento, porque ele vai retrogradar nesse mês, então se planeje. Né? Eu fiz uma live inteira falando do Mercúrio em Leão, dando as datas direitinho ali para você poder olhar. E em julho temos o que também? O ingresso do Sol no signo de Leão. E esse é um ingresso muito bom porque o Sol, que representa a nossa fonte de vida, a nossa vitalidade, ele entra na sua casa. O signo de Leão, onde ele fica mais forte, onde ele está no seu domicílio. Para quem é do signo de Leão, começamos então o período de aniversário, a Revolução Solar. Né? E aí veja, né?
provavelmente muita gente aí de Sol em Leão, nesse ano, vai pegar o Mercúrio retrógrado para o ano. Ou seja, como se para o ano inteiro, até o próximo aniversário de 2026, fosse convidado aí uma revisão na comunicação. Agora, claro, se você fizer o mapa da Revolução Solar, você vai saber, no signo a gente sabe que é Leão, Mercúrio estará em Leão. Agora, qual é a casa astrológica que esse Mercúrio retrógrado vai cair? Qual é a área para ser revista? Adriane, boa noite, seja bem-vinda. Então, já veja aí que Mercúrio fica retrógrado, em seguida o Sol entra em Leão. Então, quem for fazer aniversário aí, os primeiros dias, pelo menos, de Leão, vai pegar o Mercúrio retrógrado para o ano. E aí sim, né? Além da galera de Leão fazer aniversário, para todos nós é um momento muito bom, porque é como se a energia do Sol vitalizasse, né? Então a nossa energia pode ficar maior, o nosso Sol, né? Principalmente o meu que é Aquário, né? Que é o oposto de Leão, pode dar aquela vitalizada, aquela energizada para o Sol que está recebendo ali, está voltando para sua casa. Boa noite, Amandinha, seja bem-vinda. Olha só, amanhã é 5:30 da manhã, eu quero estar na academia, hein? Fazendo, né, o meu cardio em jejum. Agora que estamos em férias, dá para ir mais cedo. E aí a gente vai ter, novamente, né? Eu não foco em todos os aspectos nessa live, porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui. E a minha ideia é fazer lives até um pouco menores, trazendo a informação mais rápida, porque eu estou sempre falando, né? Estaremos lá, muito bem. Você vai tão cedo assim também? Eu não garanto que eu vá às 5:30, mas pelo menos 6 horas eu estarei na bike ali. Então, esse aspecto em si eu quis colocar porque ele é muito importante. A gente vai ter o Marte fazendo uma conjunção com a cauda do dragão. Cauda do dragão representa questões kármicas, né? Para quem trabalha com vida passada, questões de vida passada. A cauda do dragão é um ponto de limpeza, de descarte de energia, né? De deixar algumas coisas para trás. Com o Marte passando ali, a gente pode ter cortes de karma. Muito, muito interessante. Então, assim, Marte representa a espada, representa a lâmina, representa o fogo. Ele fazendo conjunção com a cauda do dragão, ali no signo de Virgem, a gente pode fazer uma limpeza kármica muito interessante. Então, depois eu vou, ao longo do tempo, né, falar exatamente o dia que isso vai acontecer. Então, fica de olho, né, porque pode ser um dia ali que você fala, vou fazer um ritualzinho aqui, vou fazer um Ho'oponopono mais forte ali para ancestralidade, porque pode ser um momento de limpeza kármica muito legal. Bom, aí a gente vai ter a Lua Nova em Leão nesse mês de julho. E pessoal, essa Lua Nova em Leão, ela tá brava, hein? Ela tá muito brava pelo seguinte, eu vou colocar aqui já para a gente dar uma espiada nela. Peraí. Ela tá bem intensa. Ainda estou pegando a de Câncer, vamos lá pegar de Leão. Lua Nova de Leão. Pessoal, essa Lua Nova de Leão, ela cai numa oposição exata com Plutão. Então, assim, é justamente ali, tanto o Sol quanto a Lua encarando de frente Plutão, que fala de temas como tabus, traumas, questões do inconsciente, a própria morte, né? Plutão fala da própria morte, então esses temas aí também podem vir à tona. É claro que pega muito para o coletivo também, né? Então o coletivo pode sentir muito, até porque o Plutão é um planeta do coletivo. Mas olha, veja, se você tem aí planetas no início de Leão, no início de Escorpião, no início de Aquário ou no início de Touro, isso pode ser extremamente intensificado. Eu estou com um certo medinho dessa lua nova, por quê? Porque eu tenho o Plutão no grau 2 de Escorpião. Então essa lua nova, ela vai enquadrar o meu Plutão. Deixa eu ver aqui, ó. A lua nova vai ser no grau, meu Deus do céu, vai ser no grau 2. Vou até respirar para essa lua nova de julho, que ela vai ser no grau 2. Lua e Sol se encontrando no grau 2 de Leão, se opondo exatamente a Plutão no grau 2 de Aquário. Uma lua nova intensa, né? Tem um lado desafiador que pode vir, claro, né? Porque Plutão ele fala essa linguagem, mas pode ser também um convite a uma transformação muito, muito profunda. O que é interessante é que a gente vai ter uma lua nova muito apoiada, porque Urano já vai estar em Gêmeos, então ele vai estar aplicando um sextil com o Sol e a Lua, e Saturno e Netuno ainda estarão no início de Áries, fazendo também um aspecto, um trígono exato ali.
Olha lá, a Diana falou, minha lua de nascimento é leão. Veja o grau da lua. Se ela estiver no início de leão, tipo, até o grau 5, pega fortemente, hein? Grau 7. Ainda pega. Quem estará no grau 7, ó, o Mercúrio vai estar no grau 13. Né? Então o Mercúrio e a Lua, sua Lua vai estar no meio ali, sitiada entre Mercúrio e a Lua Nova. Realmente essa Lua Nova, eu já tinha visto ela um tempo atrás, eu fiquei meio com medo dela, né? Falei, putz, ela vai fazer quadratura com o meu Plutão por grau exato, né? Quando teve uma Lua minguante que pegou meu Plutão de grau exato foi quando o Duque partiu, foi uma coisa bem, né, intensa ali. Vamos ver. Né? Novamente essa Lua, ela tem o desafio do Plutão, mas ela tem um apoio muito forte de Urano, de Netuno e de Saturno. Aliás, esses planetas, Urano, Saturno e Netuno, podem ser grandes chaves de condições de harmonização do Plutão com o Sol e com a Lua. Claro que depois a gente faz uma live específica aí para olhar para essa Lua Nova, né? Essa Lua Nova ainda tem um chãozinho, vai ser mais para o final ali de julho. Depois, Quirón fica retrógrado. Temos mais uma retrogradação, não tinha falado dele, né? Eu falei do Netuno, do Saturno, do Mercúrio, que fica retrógrado em julho, e também Quirón ficará retrógrado no mês de julho. Quirón também é lento, né? Quirón é mais lento que Saturno, fala das feridas, ele já está ali no finalzinho de Áries, então também, né? E ó, especialmente você que tem Quirón no final de Áries ou no início de Touro, você está passando por um momento muito forte, que é a chegada do retorno de Quirón, que eu digo que é um processo iniciático. Né? É como se fosse uma iniciação espiritual, uma iniciação xamânica. Então vale a pena você ver. Isso acontece mais ou menos ali por volta dos 50 anos. Então quem tem ali o Quirón no final de Áries ou início de Touro, está ali por volta dos 50 anos e está recebendo essa energia. Né? E aí como o Quirón vai retrogradar, ele volta um pouquinho ali, dá uma mexida em algum ponto do mapa. Se você tiver, olha, ele está agora no grau 27 de Áries, se você tiver algum planeta próximo desses graus de Áries, Libra, Capricórnio ou Câncer, ele vai dar uma mexida forte ali. Né? E aí a gente tem, ainda no mês de julho, a entrada de Vênus no signo de Câncer. Então olha que interessante, Vênus está rápida, né? Ela geralmente é um movimento mais rápido mesmo, a não ser quando ela é retrograda, mas ela entra em Gêmeos em julho, percorre o signo de Gêmeos inteiro, ainda em julho, e no finalzinho de julho ela entra em Câncer. Aí é muito interessante, porque Vênus em Câncer, ela fica mais amorosa, né? Então Vênus em Gêmeos agora, o relacionamento fica muito mais falante, movimentado, né? Então assim, pode ter mais contato com mais pessoas. Quando a Vênus entra em Câncer, ela fica mais no acolhimento, na parte das emoções, do amor. E a gente vai ter um movimento muito interessante. Eu tenho olhado para isso no mapa de todo mundo que eu faço. Todo mundo que eu faço o mapa, eu olho os trânsitos ali que vão acontecer, né? E a gente vai ter uma conjunção linda de Vênus e Júpiter. Os dois benéficos, né? A pequena benéfica Vênus e o grande benéfico Júpiter. Júpiter, ele estará exaltado, né, no signo de Câncer, está forte, e vai receber a visita da Vênus. Isso vai acontecer, deixa eu até olhar aqui, só para falar para vocês o grau, né? Eu vou pegar no meu mapa até para ver. E pode até ser, né? Talvez tomemos uma porrada ali da Lua Nova de Leão, depois vem em seguida Vênus e Júpiter se encontrando para dar uma amorosidade. Então deixa eu avançar aqui. Isso vai ser, se não me engano, é 12 de agosto. 12 de agosto, o grau 14 de Câncer. Grau 14 de Câncer. Ó, a Vênus da Diana é Câncer. Veja aí o grau. Ó, imagina se a sua Vênus é próximo do grau 14 de Câncer. Ela vai receber, você vai ter o retorno de Vênus junto com Júpiter ali passando. Né? Eu estou feliz porque essa conjunção faz praticamente um trígono com minha Lilith. Né? Eu tenho uma Lilith no grau 13 de Peixes, faz um trígono ali com essa conjunção de Vênus e Júpiter. Então vai ser bem legal, mas isso vai ser já em agosto, não vai ser nesse mês. Mas quando a Vênus entrar em Câncer, ela já começa a dialogar com Júpiter, que está ali. Então é um finalzinho bem interessante. E para finalizar mesmo o mês de julho, o que a gente vai ter? A conjunção exata ali de Sol e Mercúrio. Porque Mercúrio estará retrógrado, deixa eu até colocar aqui, vai ser no dia 30. 30 de julho. Vamos lá, vai ser bem interessante. 30 do 7.
30/7, a gente vai ter então Mercúrio e Sol se encontrando ali mais ou menos no grau 9, né? Entre o grau 8 e o grau 9. Deixa eu só ver aqui se o aplicativo mostra o grau exato. Vai ser no grau 9. Então, uma conjunção de Sol e Mercúrio no grau 9 de Leão, que no meu caso vai se opor ao meu Mercúrio no grau 8 de Aquário. E nesse dia a Lua estará em Libra, né? Bem interessante. A gente finaliza o mês. Olha só, a gente inicia o mês com a Lua, né? A gente iniciou o mês mesmo com a Lua em Virgem, né? Mas ela logo já entrou em Libra, hoje vai entrar em Libra, na verdade acabou de entrar em Libra, e a gente vai terminar o mês de julho com a Lua em Libra. Pessoal, é isso. Então passei aqui rapidinho para dar aquela visão geral do astral de julho, mas lembra que sempre eu estou aqui falando do resumão da semana. Eu quero fazer uma live para Vênus em Gêmeos, né? Tem o astral do dia que eu mando todo dia lá no Telegram, lá no Spotify, no YouTube. Então, se você quer saber das datas, não quer perder nada, lembra de se inscrever e ativar a notificação, porque aí você vai sempre receber uma mensagem, uma notificação de quando eu enviar, né? E entra no canal do Telegram para você poder ser avisado das lives. Vou ficando por aqui, já estou ali no momento ali de higiene do sono. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um beijão. Até amanhã no Astral do Dia. Tchau, tchau.